passada, nós começamos a falar do capítulo 4 de 1 a Timóteo. E nós destacamos que o tema do capítulo 4 de 1 a Timóteo é esse: fidelidade às Escrituras em tempos de apostasia. Fidelidade às Escrituras em tempos de apostasia. E nós destacamos 2 pontos nesse capítulo 4. Primeiro, vai do versículo 1 ao versículo 5 e tem como tema o seguinte: o perigo das falsas doutrinas. O perigo das falsas doutrinas. E também tem o segundo, né? O segundo vai do versículo 6 ao versículo 16 e tem como tema esse: o valor da sã doutrina. Mas nós não entramos ainda, amém, nesse aqui, no valor da sã doutrina. Nós ainda estamos o perigo das falsas doutrinas. E nós, amém, destacamos alguns pontos. Na verdade, nós destacamos 3 pontos. E falta 2 para a gente encerrar esses pontos. E nós vamos começar no 4º ponto, sendo que o primeiro ponto foi o tempo em que as falsas doutrinas surgem. O tempo em que as falsas doutrinas surgem. O segundo ponto, a fonte da qual precedem as falsas doutrinas. O terceiro ponto, o resultado que as falsas doutrinas promovem. Amém? Esses 3 pontos nós já falamos. Então agora vamos falar o 4º ponto que nos interessa hoje. Amém? O 4º ponto que nos interessa hoje. Diz assim. Qual é? Repete, desculpa. Eu estava marcando aqui. Nós vamos para o 4º ponto agora. A atitude com que os falsos mestres promovem as falsas doutrinas. Amém? Esse é o 4º ponto. Que os falsos mestres, né? Isso. Eu vou repetir, hein? Isso, repete. A atitude com que os falsos mestres promovem as falsas doutrinas. Amém? De que maneira que eles promovem as falsas doutrinas? Que atitude que eles tomam? Olha aqui, ó. No versículo 2 do capítulo 4, diz assim: pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência. Amém? Vou repetir, capítulo 4, versículo 2 de 1 Timóteo. Pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Vamos para o comentário. Os falsos mestres são como atores, representam um papel diferente da vida real. Falam uma coisa e fazem outra. São hipócritas. Amém? Eles são hipócritas. Não revelam sua verdadeira identidade. Ao contrário, escondem-se atrás de máscaras para enganar as pessoas. Os falsos mestres possuem não apenas um ensino errado, mas também uma motivação errada. Não apenas uma teologia falsa, mas também uma vida torta. O problema dos falsos mestres não é apenas teológico, mas também moral. A consciência dos falsos mestres não tem sensibilidade espiritual. Está cauterizada, anestesiada,
amortecida. Eles perderam o temor de Deus e não sentem mais tristeza pelo pecado. São insensíveis. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, amados. Amém? Tem muita gente que pode não ensinar, pode não ser um falso mestre, tá? Mas tem muita atitude de um falso crente, de um falso cristão. Amém? Poderíamos dizer aqui, né, que os falsos cristãos possuem não apenas um ensino errado, mas também uma motivação errada. Não uma teologia falsa apenas, mas também uma vida torta. Amém? O problema dos falsos mestres não é apenas teológico, mas também moral. É bem isso aí, é bem isso aí. Os falsos crentes são realmente idênticos aos seus mestres. Amém? E ainda fala aqui mais, olha, consciência dos falsos mestres não tem sensibilidade espiritual. Perca da sensibilidade espiritual. Não conseguem detectar mais o pecado, identificar o pecado na sua vida. Por quê? Porque perdeu a sensibilidade espiritual. Amém? Aquela consciência que devia estar ali, dizendo para a pessoa, para, você está errado, agora ela está cauterizada, anestesiada, amortecida. Ela não apita mais, ela não dá mais o conselho para a pessoa. Uma consciência cauterizada, anestesiada e amortecida, ela não funciona mais para aquilo que ela foi colocada no ser humano. Tá? Esse tipo de pessoa perdeu o temor de Deus e não sente mais tristeza pelo pecado. São insensíveis. Trata o pecado como uma coisa comum, uma coisa normal. Já não consegue mais ter nojo do pecado, pois o pecado se tornou algo muito normal na sua vida, pela perda da sensibilidade, né? Perda da sensibilidade, perda do temor, amém? Por isso não sente mais tristeza pelo pecado. Vamos lá. A palavra grega, e aqui eu vou aportuguesar o grego, né? Cauteriazo, traduzida por cauterizada, traz a ideia de marcar com ferro quente. Amém? Como era freio no passado com os escravos e hoje com o gado, deixando o lugar queimado e insensível. Concordo com o Warren Wiersbe quando diz que sempre que alguém afirma com os lábios o que nega com a vida, a consciência é amortecida. Amém? Vou repetir. Sempre que alguém afirma com os lábios o que nega com a vida, a consciência é amortecida. Eu queria chamar a sua atenção sobre esse cuidado. Não perca a tua sensibilidade espiritual. Não perca, sabe? Não deixe a tua mente se tornar cauterizada, anestesiada, amortecida. Amém? Tome conta da tua consciência. Tenha uma boa consciência. Mantenha ela unida à santidade, à justiça. Amém? Aleluia. Para que você não perca essa sensibilidade espiritual. Vamos lá, quinto ponto. Em quinto lugar, as distorções que as falsas doutrinas provoquem. Vou repetir. As distorções que as falsas doutrinas provocam, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, nada é recusável,
porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. 1 Timóteo 4, versículo 3 ao 5. Amém? Quarto ponto a ser destacado é esse: as distorções que as falsas doutrinas provocam. Amém? E elas estão relacionadas ao alimento e ao casamento. O casamento e o alimento. Quanto ao casamento, essas falsas doutrinas dizem que proíbe o casamento e que exige a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ação de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. E aí ele diz: pois tudo que Deus criou é bom, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Amém? Então não existe comida condenada por Deus. Amém? E os falsos mestres começam a implantar um monte de regra dentro do casamento, dentro da questão alimentar. Amém? E isso não tem nada a ver com aquilo que Deus nos ensinou, aquilo que Cristo nos ensinou. Vamos tomar cuidado, meus irmãos. Vamos tomar cuidado, principalmente quando se mexe com o casamento. Amém? Casamento é algo sagrado, algo santo. Então, tome cuidado com os besterols que saem aí, amém, em nome do casamento. Tome muito cuidado. Vamos lá. Os falsos mestres fizeram um casamento espúrio do judaísmo radical com a filosofia grega, ou seja, do legalismo judaico com o ascetismo oriental. Desse concubinato surgiu a perigosa heresia chamada gnosticismo, que mais tarde devastou a igreja. Amém? Paulo teve que tratar com os gnósticos, João teve que tratar com os gnósticos. A maioria das cartas do Novo Testamento eram direcionadas para combater o gnosticismo dentro da igreja. Amém? O que os gnósticos consideravam? Os gnósticos consideravam a matéria essencialmente má. Por isso, negavam as doutrinas da criação, encarnação e ressurreição. Oscilavam entre o ascetismo e a libertinagem. Aqui os gnósticos estão proibindo o que Deus aprova. Privam as pessoas de privilégios concedidos por Deus. O que eles proíbem? Casamento e consumo de alimentos. Porém, Deus instituiu o casamento para a propagação da vida humana e a comida para o sustento. John Stott diz que o casamento e a alimentação se relacionam com os dois apetites básicos do corpo humano, sexo e a fome. São também naturais, embora não sejam passíveis de abuso quando degeneram em lascívia e glutonaria. Amém? Tá? Mas não é proibido. O sexo do casamento não é proibido. O sexo do casamento é legítimo. Amém? Comer para satisfazer a fome é legítima, né? O que é pecado é o exagero, é o excesso. O sexo, quando ele é feito fora dos padrões de Deus, ele se torna uma lascívia, uma prostituição. Aí isso é pecado, porque está fora do padrão de Deus. Mas o sexo dentro do padrão de Deus, ele é uma bênção. Assim como o alimento. O alimento, quando ele quando você se alimenta para suprir a tua necessidade, ele se torna uma bênção. O perigo é quando você come sem necessidade, né? Que pode virar uma glutonaria.
E aí que está o pecado. É o excesso. Continuando o comentário. Concordo com Hans Burke quando ele diz que a criação não apenas era boa antes da queda, mas ainda agora é boa e bela, assim como são bons os alimentos ou frutos da terra que crescem, e agora podem ser consumidos com alegre gratidão. O mesmo vale para o ser humano, caído, que foi criado à imagem de Deus. Quem renega sua origem, quem contesta o direito de autoria de Deus sobre sua vida e a manutenção de sua existência por meio do pão de cada dia, recusa expressar a Deus a gratidão que lhe é devida. Se não existe esse reconhecimento de que Deus é aquele que nos deu a vida e com ela tudo aquilo que ela precisa, amém? E nós tornarmos isso motivo de gratidão a Ele, tá? Então, se nós recusarmos expressarmos isso, nós corremos um sério risco, tá? De não dar a glória para Ele. Eu vou repetir aqui. Quem renega a sua origem, quem contesta o direito de autoria de Deus sobre sua vida e a manutenção de sua existência por meio do pão de cada dia, recusa expressar a Deus a gratidão que lhe é devida, dando a si mesmo e a sua laboriosidade a honra subtraída de Deus. Não agradecer ao Criador transforma a criatura em ferramenta do pecado. Ferramenta do pecado. Por isso não pode faltar gratidão no nosso coração. A referência aqui à consagração pela palavra de Deus e pela oração não quer dizer que as boas dádivas de Deus precisam ser purificadas. O que Paulo quer dizer é que, ao recebermos tudo o que Deus criou com fé e com uma atitude de oração, somos capazes de aproveitar suas dádivas com uma consciência limpa. Por isso que o crente, quando vai se alimentar, ele agradece a Deus pelo pão nosso de cada dia. Amém? Aleluia. É muito importante você criar esse hábito de agradecer a Deus na hora que está se alimentando. Vamos detalhar um pouco esses dois itens proibidos pelos falsos mestres. Primeiro, o casamento. Pessoal, eu vou repartir com vocês alguns versículos que eu acho importante ler agora. Tá? Gênesis 1, 28. Você pode me ajudar, Renata? Uhum. Então pega aí Gênesis 9, versículo 3. 9, 3. Isso. Gênesis 1, 28. Eu pego o Gênesis 9, você falou? 9, 3. 9, 3. 1, 28 diz assim: E os abençoou, dizendo: Tenho muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem, e tenho poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Tenho muitos e muitos filhos. Amém? Como é que se faz muitos e muitos filhos, se não for pelo método deixado por Deus, a relação sexual? Amém? Foi Ele que disse que nós tínhamos que ter filhos. E Ele deu o método para ter filhos, o sexo. Então o sexo não é uma coisa ruim. O sexo não é um objeto de pecado. Agora, nós podemos tornar o sexo ruim em objeto de pecado, se nós usarmos o sexo da maneira errada, fora dos padrões de Deus. Amém? Tá? Então vamos lá, mais um versículo. Gênesis 9, versículo 3. 9, 3. Você quer que eu leia ou você quer que eu leia? Não, 9, 3? te dei para tu ler, né?
Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado, como a erva verde. Amém? Deus tem nos dado tudo para o nosso sustento, tudo para nós se alimentarmos. Amém? Então não é pecado comer nem se alimentar. Mas nós temos que ter a sabedoria, amém? Para dosarmos os alimentos, né? E não comer de uma maneira exagerada, porque isso não pode virar pecado. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de casamento. Pastora Renata, Gênesis 2:18 e depois do 24. 2:18. Isso. E depois do 24. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, que esteja como diante dele. Agora o 24. 24. Portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Está aí a instituição do casamento, né? A instituição do casamento. Foi Deus que instituiu o casamento. Então, os falsos profetas não têm nada que se meter e ensinar coisa errada relacionada ao casamento. Eu vou deixar mais 2 textos bíblicos com vocês, mas não vou ler agora que não dá tempo. Mateus 19, 3 até o 12. E também 1 Coríntios 7, do 1 até o 24. Tá certo? Amém? Então vamos lá. Vamos detalhar um pouco esses 2 itens proibidos pelos falsos mestres. Primeiro, o casamento. Como pode alguém desprezar o casamento e ainda proibi-lo quando ele foi instituído por Deus? O casamento não foi apenas instruído, mas também ordenado por Deus. Acabei de dar os versículos para vocês. O sexo do casamento é legítimo, puro, santo e deleitoso. Uma pessoa não se torna menos espiritual por se casar. Portanto, o celibato compulsório é uma distorção. Quando se obriga o celibato, ele se torna uma distorção da verdade de Deus. E está em desacordo com a vontade de Deus. Quando os falsos mestres ensinam que é errado casar-se, estão abertamente se rebelando contra a palavra de Deus e atacando o que Deus ordenou. Amém? O segundo ponto a destacar aqui, os alimentos. Lawrence Richard diz que, embora a lei do Antigo Testamento exigisse a abstinência ou abstenção de certos alimentos, essa lei não continha nada do espírito do ascetismo exibido pelos falsos mestres que infestavam a igreja primitiva. Eu vou repetir, amém? Porque isso é muito importante. O teólogo Lawrence Richards diz que, embora a lei do Antigo Testamento exigisse a abstenção de certos alimentos, essa lei não continha nada do espírito do ascetismo. Já já nós vamos falar sobre ascetismo. Exibido pelos falsos mestres que infestavam a igreja primitiva. Deus já havia ordenado que tudo que se move e vive, isso seria dado como alimento. Amém? A pastora Renata leu, né? Gênesis 9, versículo 3. Gênesis 9, versículo 3. Não leu, pastora? Foi, pastor, li. 9, 3. Amém. Vamos lá. A proibição de alimentos criados por Deus e ordenados. Vou repetir. A proibição de alimentos
criados por Deus e ordenados por Deus, era uma prática ascética. Amém? Quer dizer, quando se proibia os alimentos que Deus criou e Deus ordenou que se comesse, isso se tornava uma prática ascética. O que é o ascetismo? O ascetismo é uma tentativa de substituir a dependência de Deus pelo esforço humano. E essa tentativa é de inspiração demoníaca. Amém? Quer dizer, não é Deus que santifica o homem. Era o homem que se santificava. Né? A abstência de alimento é privar-se de um prazer e de uma necessidade. A espiritualidade da dieta não tem amparo das escrituras. Uma pessoa não se torna menos ou mais espiritual por comer ou deixar de comer. Amém? Então não use o jejum para se autogloriar e não use o jejum como dieta na tua vida. Amém? O jejum tem que ser usado como um exercício espiritual. Amém? Da sua fé. Tá? Não é uma dieta. Não faz jejum para fazer dieta. Tá? Quando você vai oferecer o jejum a Deus, ofereça como um exercício espiritual da sua fé. A Bíblia diz em Marcos 7, 14 a 23, não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai do seu coração. Jesus afirmou que todos os alimentos são puros. Amém? Meu irmão, você quer comer qualquer coisa, faça uma oração, meu irmão. Faça uma oração, consagre o alimento, abençoe o alimento, aleluia. E esse alimento se torna apto para você comer. Tá? Isso qualquer tipo de alimento. Essa mesma verdade foi ensinada a Pedro, em Atos 10, e reafirmada por Paulo, em 1 Coríntios 10, versículo 23 a 33. Eu não vou ler porque é muito espaçoso, né? Um alimento pode até ser rejeitado por motivos clínicos, mas jamais por motivos espirituais. Amém? Não deixa ninguém colocar regra do que você tem que comer com motivação espiritual. Tá? O médico pode até receitar para você uma abstinência de um certo tipo de comida. Tá? Mas nunca use isso como uma regra espiritual. Tá? Como algo para a tua saúde, tudo bem. Um alimento pode até ser rejeitado por motivos clínicos, mas jamais por motivos espirituais. Só os fracos na fé abstêm-se de comer carne e se entregam a uma dieta vegetariana. Romanos 14, 1 e 2. Romanos 14, 1 e 2. Lê esse versículo, Renata. Romanos 14, 1 e 2. Hoje eu li Romanos 14, 12. Hoje eu li. Eu li 14, 12. Romanos 14, 2. Porque um crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco come legumes. Amém? Olha, eu vou repetir isso aqui, hein? Só os fracos na fé abstêm-se de comer carne e se entregam a uma dieta vegetariana. Amém? Tá? Então essa dieta vegetariana, ela não é divina, ela é humana. Tá? Não é pecado fazer uma dieta vegetariana. Tá certo? Mas não venha dizer que ela é de Deus, porque não é de Deus. Tá certo? Pelo contrário, o apóstolo Paulo fala que quem se abstém da carne e se alimenta com vegetal são os fracos da fé. Amém? A carne tem o seu valor nutritivo, né? A carne é proteína, né, Renata? A carne é proteína? A carne é proteína, amém? Ela é importante para o corpo. A proteína é importante para o corpo, tá certo? Charles Erdmann,
Com certeza, missionária Edileza. Com certeza. Por isso que temos que comer carne, né? Tá bem escrito aí, né? Tá bem escrito aí. Sir Charles Erdman diz que fazer distinção entre classes de alimentos, no sentido de acreditar que usar uma e deixar de usar outra é sinal de graça espiritual. Não é. É apenas absurdo. Amém? É também prova de ascetismo espúrio, inclusive de incredulidade demoníaca. Amém? Olha, pessoal, a pessoa pode querer ser vegetariana, mas ela não pode colocar isso como uma regra, principalmente dentro da igreja, sabe? Não pode colocar como uma regra, entendeu? Não pode. A Bíblia proíbe isso. Vamos lá. Obviamente, não podemos usar da nossa liberdade de comer e beber para ferir a consciência dos fracos. Precisamos transformar nossas refeições numa expressão de culto a Deus. Amém? Aleluia. Pastor Renata, pega 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Eu vou pegar aqui Romanos 14. Romanos 14, 13 a 23. Eu vou ler primeiro ou você lê primeiro? Pode ler. Pode ler? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? Quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Amém. Seja bem-vinda, Rosa. Jesus te abençoe, filha. Se sinta bem do nosso meio, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos meditar aqui em Romanos 14, do 13 ao 23. Vamos lá. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Amém? Tá? Então, tudo que você perceber que pode levar o teu irmão a tropeçar ou cair em pecado, você evite. Não seja você uma pedra de tropeço na vida do teu irmão. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo. Mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para ele. Meu irmão, tem gente que é fraco. Amém? Ele acha que comer carne de porco vai deixar ele em pecado. Porque no Antigo Testamento não comia carne de porco. Meu irmão, no Antigo Testamento tinha os seus propósitos de comer carne de porco. Era uma simbologia. O porco era um símbolo da impureza, da sujeira. Amém? Então o judeu, ele evitava comer carne de porco numa maneira de dizer que ele não deveria se contaminar com aquele alimento. Na vida ele não deveria se contaminar. Só que adiantava? Ele não comia carne de porco e falava mal das pessoas. Não comia carne de porco, mas batia na mulher. Amém? O judeu fazia todas essas práticas, né? De não comer isso, não comer aquilo, mas a nível de caráter, de comportamento, eles mentiam, faziam coisas erradas. Amém? Então não adianta você criar uma regra, ficar debaixo de uma regra, que se aquilo que realmente interessa na tua vida, você não cumpre. Amém? Quando você tem que alinhar a tua vida com a regra do amor, você deixa a desejar.
Quando você tem que alinhar a tua vida, amém? A regra de fazer o bem ao próximo, principalmente os da tua família, você não cumpre. Mas você deixa de comer carne de porco. Amém? E você acha que está fazendo um belo serviço para Deus. Antes você comesse com a carne de porco e fizesse o bem para as pessoas. Amém? E não fizesse coisas ruins para elas. Essa que é a verdade. É o que Paulo está falando aqui. Né? Tá? Mas a pessoa é tão fraca que ela prefere colocar esse tipo de regra na sua vida do que mudar o seu mau comportamento. O seu comportamento alinhado ao diabo, aos demônios, alinhado ao pecado, alinhado às coisas erradas. Então é mais fácil colocar uma regra de não comer, de não se alimentar de tal coisa, amém? Para aquilo a consciência dele bate. Mas quando é a nível do comportamento dele, da relação dele pessoal, amém? Ele é uma negação. Tá? Essa que é a verdade. Se você faz, versículo 15, se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Amém? Meu irmão e minha irmã, a situação é a seguinte, se você sabe que aquela pessoa se escandaliza com carne de porco, não chama ela para comer pernil na tua casa. Amém? Tá? Porque ela vai se escandalizar. Tá? E você não coma pernil na frente dela de propósito, para brincar com ela. Não. Respeite essa pessoa. É isso que Paulo está dizendo aqui. O crente maduro, amém? Ele percebe a fraqueza das pessoas e ele prefere se abster-se naquele momento para não levar a pessoa a se escandalizar. Essa é a atitude do crente maduro. Por quê? Porque o amor àquele irmão está acima de qualquer coisa. Acima até mesmo de uma brincadeirinha. Tá? Eu vou repetir. Se você faz com que o irmão fique triste por causa do que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Amém? Não seja você causa de escândalo para o seu irmão. Não seja você uma pedra de tropeço para o seu irmão. Tá? Evite comer na frente dele. Ele não tem estômago espiritual para aguentar e suportar. Amém? Tá? Não deem motivo para os outros falar mal daquilo que vocês acham bom. Pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas, olha aqui, ó, de viver corretamente, em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. Aleluia. O reino de Deus não é feito de regras humanas. Amém? De regras feitas por homens. O reino de Deus é uma ação do Espírito Santo na vida do homem. Aleluia. Viver corretamente, justiça, viver em paz, com alegria. Amém? Com alegria que o Espírito Santo dá. Aleluia. É uma alegria fora do comum, fora da normalidade. A Leninha está se autoconvidando para quem quiser comer carne de porco, ela está à disposição para comer junto. Ai, ai, ai. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovado por todos. Amém? Por isso, procuremos sempre as coisas que trazem a paz e que nos ajudam a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos podem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. Amém? E escutou, Leninha? Então, se você estiver comendo carne de porco e chegar um irmãozinho que se escandaliza com carne de porco,
Esconde. E esconde essa carne de porco. Não deixa o irmãozinho ver essa carne de porco. Amém? Ponha lá no fogão, lá na... Ofereça. Como é que chama o negócio do fogão? Forno. Põe no forno do fogão. Esconda. Amém? Porque se esse irmãozinho ver e se escandalizar, tu tá pecando, hein? Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Já li isso aqui, né? 21. Com certeza, Leninho. O que está certo é não comer carne, não beber vinho, não fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a cair em pecado. Amém? Leve o irmão a se escandalizar. Tá? O irmão a se escandalizar. Mas guarde entre você mesmo e Deus o que você crê a respeito desse assunto. Feliz a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz o que acha que deve fazer. Mas quem tem dúvidas a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que ele faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Amém? Tá? Então é melhor você não fazer do que fazer e pecar. Né? Então, o que Paulo está ensinando aqui? Respeito aos limites do outro. Amém? Tá? Então, eu preciso saber, existe uma regra de comportamento dentro dos relacionamentos. Tá? Então, as pessoas que você traz para perto de você, elas precisam ter os mesmos hábitos que você. Se tiverem hábitos diferentes do teu, amém? Você deve identificar, tá? E respeitar os hábitos delas. Tá certo? Tá? Então, se você coloca uma pessoa que não gosta de comer carne de porco, amém? E você quer chamar ela para uma festa de relacionamento teu, aonde vai ter carne de porco à vontade, amém? Você não está fazendo um bom serviço para essa pessoa. Né? É melhor não convidá-la do que convidar ela e colocar ela dentro de um escândalo. Né? Fazer essa pessoa escandalizar. Né? Hoje em dia, eu vou dizer uma coisa aqui complicada de falar, mas eu tenho que falar. Né? Tá? Hoje em dia, principalmente em casamento, né? Em casamento de pessoas... a esposa é crente e o marido não é crente, tá? Então, vai fazer uma festa e aí é complicado. Se você convidar uma pessoa que se escandaliza com cerveja, com bebida alcoólica, amém? Olha, essa pessoa corre o risco de cair, de fraqueza. Por quê? Porque geralmente o lado que não é crente vai exigir que na festa tenha cerveja e bebida alcoólica, tá? E aí, meu irmão, é complicado, né? Se essa pessoa não tiver uma cabeça firme, uma cabeça forte, e ela for para um casamento desse, tá? E quando vê lá a cerveja rolando solta, ela vai se escandalizar, tá? Então, é muito importante que você oriente essa pessoa se você quer convidar ela. Se você quer convidar ela para um ambiente desse, você oriente. Amém? Né? Procure fazer ela entender. Amém? Algumas vezes é melhor nem convidar. Por quê? Porque nem você orientando, ela é capaz de entender. Amém? Ela é tão infantil que ela não consegue entender essa situação. Tá? E hoje nós estamos no século XXI, tá? E isso é muito normal nos nossos dias. Né? Muito normal, entendeu? Então a gente precisa o quê? Saber lidar com o relacionamento. A verdade é que Paulo tinha sempre um cuidado nos relacionamentos, amém? Tá? Ele não queria que a pessoa que não tivesse regras dentro disso, amém? Trouxesse as regras para a sua vida, tá? Mas também não queria que elas fizessem algo para escandalizar aqueles que têm regras, né? Então, a gente precisa ter todo o cuidado, amém? Todo o cuidado. Agora, o crente maduro,
O crente que alcança a maturidade, ele sabe frequentar qualquer ambiente e ele não se escandaliza com nada. Amém? Com nada. Ele tem a sua postura, ele cuida da sua vida. Amém? Se ele vai para um casamento que lá tem cerveja, ele não bebe cerveja. Amém? E quem está bebendo cerveja é problema de cada um, né? E o crente fica na sua postura, na sua posição. Amém? Na sua posição. Tá certo? Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus possa falar melhor ao coração de vocês aí. Então tá aí esse primeiro tópico aí, né? Que é o tópico que fala sobre o perigo das falsas doutrinas. Amém? O perigo das falsas doutrinas. Então, querer colocar regras diferentes do que a palavra de Deus já fala a respeito dos alimentos e a respeito do casamento, amém? Isso é perigoso e pode se transformar em heresia, tá? Em heresia. Existe muita heresia no nosso meio hoje e a gente precisa tomar cuidado, porque sem a gente perceber, as heresias vão entrando na nossa vida e a gente vai ficando com a consciência cauterizada e nós vamos aceitando tudo com muita facilidade. Amém? A gente precisa saber discernir a doutrina correta da doutrina falsa. Que Deus te abençoe. Semana que vem tem mais. Semana que vem a gente fala sobre o valor da sã doutrina. Amém? Vigia, toma cuidado. Os falsos profetas estão por aí. Os falsos ensinadores estão por aí. Eu nunca vi, amém, uma quantidade de heresia como estamos vivendo hoje, nesses dias. Fique com a palavra, meu irmão. Fique com a palavra, tá? Confere na palavra. Se tiver dúvida, procura o teu pastor, amém? Procura uma pessoa que você confia, tá? Que possa te ensinar a verdade. Mas não se deixe levar pelo engano e pela mentira, tá? Procure discernir a hipocrisia, porque a hipocrisia era terrível. A pessoa vem vestida de paletó, gravata, sapatinho brilhando, amém? E vem com uma baita de uma heresia, e você aceita a pessoa pela aparência, e daqui a pouco você está morrendo na fé, porque você concordou com a heresia. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo traga para você